Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar de fé, que é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Tudo isso e muito mais do Lições da Bíblia que está começando agora. Está na hora de começarmos a nossa conversa tão especial aqui da semana, né? Uma conversa sobre crescimento em Cristo e hoje vamos falar sobre fé. E nós conversamos aqui sobre esses temas tão lindos na companhia de pessoas muito queridas que vêm aqui aos estúdios da Novo Tempo para compartilhar conhecimento, vivências, experiências, o seu relacionamento com Deus. Aqui à minha direita, Denise Lopes. Bem-vinda, Denise. Obrigada, pastor. Mais uma vez, bom demais estar aqui. A gente fica sempre muito feliz de ter tido essa oportunidade, mas também de vocês terem tido fé na gente, né? Para estar aqui compartilhando a palavra. E muito bom estar aqui com o pastor Jolivet, lógico, meu marido também. Não, mas aí foi fácil a gente ter fé, né? Porque vocês dão evidências muito grandes da fé, né? Pastor Mário, que bom receber o senhor também. Uma alegria. Vir a Novo Tempo é sempre inspirador, né? Andar pelos corredores aqui é um pedacinho do céu, porque a gente é abraçado, a gente é amado, a gente sente espírito do céu aqui dentro. Que bênção trabalhar. Eu acho que quem trabalha aqui nem precisava de salário, mas ok, vou respeitar, entendeu? Uma alegria estar aqui. Muito bom, pastor Mário. Eu diria que alguns anos atrás eu passaria o mesmo, mas agora, de abril do ano para cá, eu acho que precisamos. Desde que as obras acompanhem a fé. Exatamente. Pastor Jolivet, que bom ter o senhor aqui com a gente também. Bem-vindo. É uma oportunidade extraordinária, inclusive porque estando aqui eu estou perto da minha filha, que mora aqui, do meu genro, é um prazer, e ver amigos também. Vamos trazer você mais vezes aqui para você ver a Gabi e o Éder, né? Tá. Mas quem é o genro? Tem que avisar aí. Meu genro é o Éder, dos Arautos, né? Olha, marido dos Arautos. E a minha filha é a Gabi, a Gabriele. É um casal maravilhoso e muito lindo que nós temos aqui no Novo Tempo. Obrigado pela educação que o senhor deu para ela, né? E também pelo Éder também, que já faz parte da sua família, né? Bom, quem ora agora? Denise, é você? Ora para nós, por favor. Pai querido, obrigada porque estamos aqui juntos e existe uma família imensa que a gente não vê, mas o Senhor está vendo, que está nos acompanhando. Nós queremos pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles também nesse momento, onde vamos estudar esse assunto tão importante, que é crucial para a nossa vida cristã e para o nosso relacionamento contigo. Amém. Nos ajude a cada dia a ter mais confiança, mais fé no Senhor, por Jesus. Amém. Amém. Vivendo pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O fundamento da vida cristã é a fé. A fé é essa conexão nossa com a graça divina, né? A graça é o tesouro infinito que só pode ser acessado por meio da fé. Vamos entender um pouquinho isso, né, Jolivet? Ela vem de Deus, ela é toda de Deus, mas é resposta humana ao mesmo tempo. Então, o título aqui da lição, Vivendo pela Fé, eu imagino que foi extraído desse texto aqui de Hebreus 10:38, em que ele diz: o justo vive pela fé. É um texto que é trazido do Antigo Testamento, Abacuque, né? Paulo de Abacuque. E aqui, a primeira coisa, a gente já começa a pensar, não é? Quem é justo diante de Deus? Não é uma pessoa perfeita, uma pessoa que nunca vai cometer erros. O justo é aquele que vive através da fé. Uma fé, uma confiança incondicional em Deus. E um outro texto que também é de Hebreus, o 11, verso 1, que é o verso para memorizar aqui da lição, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quero chamar a atenção aqui para o seguinte: quando diz a fé é a certeza de coisas que se esperam, essa expressão aqui faz referência à nossa grande esperança, que é a volta de Cristo. E a segunda parte é a convicção de fatos que não se veem. Essa expressão aqui, esse verbo aqui, né, de não ver, está fazendo referência àquilo que está no verso seguinte, aí, o verso 3. No verso 3 diz assim:
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, quando queremos ser Paulo, né, quando ele diz assim, é a convicção de fatos que não se veem, ele está fazendo referência à criação. Né? Então, de fato, a criação, nós cremos na criação pela fé. E daí, quando a gente lê esse verso aqui, a fé é a certeza de coisas que se esperam, está falando da segunda vinda, e ao mesmo tempo, convicção de fatos que não se veem, está remetendo à criação. Então, criação e segunda vinda, dois eventos marcantes, né, e essenciais para a nossa experiência de fé aqui nesse mundo. O texto está dizendo que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Só que a palavra falada é uma coisa que a gente ouve, mas não vê. Então, as coisas visíveis passaram à existência por meio de alguma coisa que não pode ser vista, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora, essa palavra ela é tão poderosa, embora invisível, é a palavra de Deus, que ela faz com que aquilo que não existe passe a existir. E há uma conexão profunda entre a palavra de Deus e a fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então não haverá fé se não houver a palavra. E é por isso que o mesmo apóstolo diz em Efésios 2, 8 a 11, que a fé não vem de nós, mas é um dom de Deus. Por quê? Porque a fé se origina na palavra. E a palavra provém de Deus. Embora a fé seja uma resposta humana, ela só será possível se a palavra aparecer, se a revelação divina ocorrer. Então, esses dois pilares aí estão... a fé está no meio desses dois pilares, né? A criação, a palavra de Deus, e a volta de Jesus, né, que é a nossa grande esperança. Exatamente. Agora, queria, concluindo aqui essa minha fala, remeter aqui ao texto de Efésios 2, 8 e 9, em que ele diz assim, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o texto também, na sequência de Efésios 2, 8 e 9, primeiro é o texto de Romanos 12, 3. E o segundo, Efésios 2, 8 e 9, a fé é um dom de Deus. Veja, aqui está dizendo que a medida da fé vem de Deus. É Deus que mede a fé, o que determina a fé, nesse sentido de que cada um tem uma medida de fé. E, ao mesmo tempo, é um dom de Deus. Aí vem a questão, se a fé é uma medida de Deus, e se a fé é um dom de Deus, onde está a parte humana, então, nesse processo? É que Paulo não está aqui querendo dizer que não há algo que o ser humano possa fazer, porque em outro texto ele vai dizer a fé vem pelo ouvir, né? A palavra de Deus, etc. O que Paulo está dizendo aqui é que a origem da fé é Deus. Exato. A medida da fé que eu tenho, essa medida de fé vem de Deus. Mas não quer dizer que Deus está limitando. Está dizendo que a origem é Deus. Porque a fé é um dom de Deus. E nós precisamos desenvolver isso, né? Através da vida devocional, da oração, do estudo da palavra. Porque você diz aí claramente, né, que a fé origina-se na palavra de Deus. Exatamente. E eu fico pensando, por que Paulo está escrevendo esse tema aos Hebreus, né? O que está de pano de fundo? Os Hebreus estavam sendo tentados, alguns deles, a voltarem ao judaísmo e colocar em Moisés como seu grande líder novamente e deixando de crer nas coisas não visíveis. Então havia um problema na igreja, na recente igreja cristã. E aí ele gasta algum parágrafo aqui, os versos 1 a 3, dando uma pincelada no conceito de fé, mas ele gasta os outros versos, aqui 37 versos, exemplificando. Fantástico. Olha, se você não entendeu, deixa eu mostrar aquele lá, e vou pegar o Moisés de vocês também, e diversos, para dizer assim, o que é fé, né? É interessante como esse problema se repete hoje, né? Porque a lição vai mostrar isso, que nossa natureza é querer prova de tudo, né? É querer um sinal. E duas frases de Ellen White que para mim marcam muito. Uma delas assim no Caminho a Cristo. Os que desejam duvidar terão oportunidade para isso, mas os que desejam crer terão abundância de evidências sobre as quais basear a fé. A gente escolhe. Existe argumento para os dois lados, né?
No outro lugar diz assim, não devemos esperar até que todos os mistérios sejam esclarecidos. Devemos caminhar pela fé e não pela vista. Então, eu acho que esse é um pano de fundo do que nós vamos estudar essa semana, no sentido de que você quer encontrar ganchos para pendurar suas dúvidas, você vai encontrar na Bíblia. Mas se você exercitar a fé com base nas evidências do passado, a criação é uma evidência, né? Uhum. Se pela palavra a criação aconteceu, pela palavra a volta de Cristo vai acontecer também, né? Exato. E o mundo hoje, pela palavra, está acontecendo graças à intervenção divina. Então, é uma evidência de que nós podemos viver pela fé. Amém. Se ele faz aquilo pelo poder da sua palavra, é alguma coisa difícil de a gente crer, ou imaginar humanamente falando. Eu preciso da fé, porque para nós isso é uma coisa impossível. Só que a gente tem o Deus do impossível. Então, quando eu creio nesse texto, como a gente leu aqui, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que se remete à criação. Então, esse Deus que criou tudo, pelo poder da sua palavra, eu posso crer que Ele tem o poder para resolver as questões da minha vida também. Claro. Né? Então, eu acho que esse texto deve fazer a gente se lembrar nesse poder de Deus, na confiabilidade da sua palavra, que nada é impossível para Ele. Muito legal. É interessante que esse assunto de evidências, né, a fé não é algo cego. Deus não pede uma fé cega, né? Porque Ele dá evidências. Uhum. E as evidências que Deus dá são suficientes para a gente andar aqui pela fé. A gente tem N evidências, né, da ação dele, da atuação dele na nossa própria vida, na história, né, a criação, enfim. Agora, o sinal propriamente, a evidência propriamente, não é suficiente. Uhum. Porque a gente vê, né, na relação de Jesus, por exemplo, com os fariseus, quanto mais milagres Jesus realizava, quanto mais sinal Jesus mostrava, pior ficava a reação deles, né? Ou seja, é aquela história, né? O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Então, embora as evidências, os sinais sejam importantes, eles não são em si o suficiente. Por quê? Porque é preciso uma disposição humana, né? É preciso uma disposição humana. E aí, nesse texto aqui de Marcos, capítulo 8, está na pergunta número 1, né? Que eles pedem um sinal para Jesus, para que pudessem crer nele, de que ele era o Messias, etc. E aí, o texto par, né, em Mateus 16, vai dizer assim, que Jesus disse que não ia dar um sinal, a não ser o sinal de Jonas, que é aquela questão dos 3 dias, né? Assim como Jonas no ventre do peixe, ele também ficaria no seio da terra. Mas o fato é que nós já temos evidência suficiente e nós não precisamos pautar a nossa fé pedindo mais, porque Deus já deu de sobejo evidências da atuação dele em nossa vida. Nós precisamos exercer fé. Se nós quisermos não crer, nós não vamos crer, não adianta. Deus pode fazer o maior milagre, se não houver uma disposição de crença, isso vai se tornar pior ainda para nós. E a Bíblia ela faz um contraste sempre do ver para crer e o crer para ver, né? E um dia Cristo disse em João 20, verso 29, você creu porque me viu, Tomé? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então a gente encontra um Tomé que precisou ver para crer, a gente encontra um Abraão que creu sem ver, né? Hoje em dia isso é muito fácil da gente precisar de evidências, né? Por exemplo, eu só perdoo aquele que me ofendeu se ele mostrar primeiro que ele mudou a postura dele, né? Eu só vou ser fiel na devolução se Deus provar que vai me dar as bênçãos. Eu só vou guardar o sábado quando efetivamente eu tiver o sábado livre no meu emprego. Eu só vou confiar em alguém se ele der evidência. Então, nós temos uma série de artimanhas que nós usamos. Eu só vou fazer meu devocional se sobrar tempo no final do dia. Nós precisamos de ver para crer, né? E Deus está nos fazendo um convite hoje, nesse mundo que nós já vimos no passado de tanto agito,
e com tanta pós-verdade, que nós creiamos na palavra, mesmo quando às vezes eu não consigo entender tudo. Às vezes existem razões para entender, mas eu não estudei o suficiente. Eu não tenho experiências suficientes com Deus. Eu não tenho sensibilidade para ouvir e eu jogo para Deus, né? Em algum momento, Deus vai fazer com que eu compreenda o processo, né? Mas nem sempre é na hora que eu estou pedindo a Deus. Então, eu tenho que andar um passo, algum tempo pela fé, até que eu consiga sentir talvez uma estrutura embaixo dos meus pés. Eu fico pensando que a fé também tem a ver com amor. Quando a gente volta mais uma vez nessa questão do relacionamento, então, assim, a confiança que eu tenho no meu marido, ela parte do amor que eu tenho por ele, né? Então, quando a gente vem para Deus nesse aspecto, Deus já provou o seu amor para conosco. Ele enviou o seu Filho, né, a maior manifestação de amor. E ao ver essa manifestação de amor, o meu amor também é despertado. Então, o meu amor por Deus, partindo do fato de que Ele me ama, faz com que a minha fé nele também cresça, né? Então, aquilo que Ele vai fazer, ou aquilo que Ele promete que fará, aquilo é acatado por mim. Eu creio na palavra dele. Então, eu acho que às vezes a gente não lembra muito desse item amor, mas ele faz a diferença num relacionamento conjugal, assim como no nosso relacionamento com Deus. Porque eu amo a Deus, eu creio nele, eu tenho fé nele. Tá? Eu acho que é essencial o item amor aí, porque ele está previsto em João 3,16, a conexão entre o amor e a fé. Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós só podemos crer porque uma demonstração inequívoca, extravagante, abundante de amor foi dada, que é a dádiva mais preciosa do universo, que é o Filho de Deus, o único. A preciosidade mais preciosa de todo o universo foi concedido por amor. Deus fez uma loucura de amor, uma extravagância de amor. Então, como não confiar nele? Se ele fez o que ele fez ao doar aquilo que é mais precioso, o que ele não fará mais? Então, nós precisamos aprender a crer, a confiar e a depender nesse Deus bondoso. E a fé, ela não, a gente vai ver isso nos próximos blocos, ela não é um sentimento, ela não é nem um entendimento apenas, é uma coisa que envolve integralmente a nossa vida e nos leva a uma atitude de amor, né? Nós vamos fazer um intervalo agora, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Orar é mais do que falar, é confiar. A revista Deus Me Ouve foi preparada para ajudar você a compreender o poder e o propósito da oração segundo a Bíblia. Se você quer transformar sua rotina espiritual em uma experiência profunda com Deus, não adie. Pegue agora o seu celular e envie para nós uma mensagem no número 12 98244 4449. Vou repetir, tá bom? 12 98244 4449. Escreva para nós agora e peça a sua revista Esperança Deus Me Ouve. Invista no seu relacionamento com Deus e o melhor, a revista Esperança chega sem custo nenhum para você, com um oferecimento dos Anjos da Esperança. Então, o que você está esperando? Manda uma mensagem agora para o número 12 98244 4449 e dê o primeiro passo para uma vida de comunhão verdadeira. E não se esqueça, esse tema está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Nós já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando o tema da fé com você. Muito obrigado porque você ama a palavra de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus é o fundamento da fé. Quando você ouve a voz de Deus, a fé brota no seu coração. A palavra é a senha para que a fé venha à sua mente. Por isso, nós recomendamos muito o estudo da Bíblia. E é por isso que eu quero recomendar a você o estudo da lição da Escola Sabatina, que é um compêndio da Bíblia, que sistematiza, né, um tema bíblico para você estudar ao longo do trimestre. Tá bom? Então,
Faça agora mesmo o seu pedido, entre aí em lições.cpb.com.br para que você tenha acesso ao conhecimento a respeito de como ter esse material tão precioso aí na sua casa. Bom, muito bem, meus amigos, vamos continuar estudando aqui sobre fé. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre algumas pessoas pedem sinais para Deus e, na realidade, a gente pode simplesmente crer na bondade de Deus, no amor de Deus. Na medida que nós nos relacionamos com a sua palavra, nós vamos crescendo nesse conhecimento, né? Pastor Marlington, vamos aí estudar um pouquinho sobre uma mulher, né? Que teve uma fé que surpreendeu até o próprio Cristo, né? Interessante como Jesus explorava histórias sobre fé, positivas e negativas, né? E as histórias, as ilustrações aconteciam em volta dele, né? É bonito quando o pregador traz histórias do que acontece no dia a dia. Jesus tinha histórias tremendas com ele. E muitos dos episódios bíblicos contrasta, surpreende a gente, porque onde a gente espera ver, não vê, e onde achava que não veria, a gente vê. E a questão da fé é o ponto que aqui a autora colocou. De um lado, os discípulos. O grupo de Jesus, talvez o mais elitizado da terra, convivia com ele, andava com ele, estava junto com ele no espaço físico, um barco. Já tinham visto muitos milagres de Jesus, sabiam do que ele era capaz. De um outro lado, uma mulher. Esta mulher cananeia não fazia parte do povo de Israel, considerada como os cachorrinhos que pegam só das migalhas, não tinha muito espaço, e nem tinha espaço dos próprios discípulos, né? Então, aqueles homens que estavam no barco não queriam que essa mulher chegasse nem perto de Jesus. E aí a cena acontece, né? Lá no barco vem a tempestade, e os discípulos estão preocupados em tirar água do barco e não olhar para Jesus, né? O fato é que Jesus chama a atenção dos pregadores, né? Chama a atenção dos exemplos, dos modelos, assim, vocês estão do meu lado, mas está faltando fé. Quando a gente olha essa mulher cananeia, que os discípulos estão expulsando, segurando, barrando de Jesus, ele diz que não havia visto fé como desta mulher. Algumas verdades que essas duas histórias colocadas juntas nos mostram. Primeiro, estar perto não significa tudo, né? Os discípulos estavam perto e esta mulher parecia não fazer parte do grupo. Então a gente não pode julgar as pessoas, que a gente surpreende, a gente não sabe o que vai no coração de alguns membros. Eu olho alguns membros na igreja, alguns jovens modernos e fico pensando, que fé, que vida espiritual. Eu ouço alguns pedidos de oração na igreja pensando como é que essa pessoa persevera no meio de tanta batalha. Então a gente não tem noção do que está por trás. Segundo ponto, a tempestade é que revela quem nós somos, né? Os discípulos mostraram que não estavam ainda como deveriam estar, e a mulher, mesmo sendo privada, questionada, ridicularizada, insiste, mostra que ela sabia que a cura estava ali, não tem outra opção. Então, a nossa fé é provada na provação. E terceiro lugar, uma fé madura não depende de um ambiente favorável. Há pessoas que nascem num ambiente totalmente impróprio, uma família que não soma dificuldades de viver o cristianismo. Talvez seja ali que a gente mais perceba a fé, porque quando a família toda é cristã, toda a minha estrutura, trabalho para a igreja, inclusive, tudo está fácil, né? Mas não é esse o dia a dia das pessoas aí. Então, eu vejo aqui uma evidência de que nós não podemos julgar a fé das pessoas. A gente tem que orar para que nós cresçamos nesse conhecimento de Cristo e clamar a Deus para que eu não copie os discípulos, nosso modelo de hoje, né? Mas talvez a fé daquela mulher cananeia. E aí, na sequência, a gente tem um outro estrangeiro também que é colocado por Jesus como um exemplo de fé. Lucas capítulo 7, os versos 1 a 10, a história do centurião. Nós estamos aí em Cafarnaum, esse é o contexto. Esse homem havia ajudado a construir a sinagoga de Cafarnaum, interessante. O centurião era um oficial romano que cuidava de uma tropa, né, ali na cidade.
E aí um servo dele está enfermo e ele pede para Jesus ajudar. E os próprios judeus testemunham dizendo, olha, esse homem é legal, é bom o senhor ir lá, ele ajudou a construir a sinagoga e tal. E Jesus vai, mas antes de Jesus chegar, o homem diz, não precisa vir, eu não sou digno do senhor entrar na minha casa, só manda, a palavra sua é suficiente e o meu servo será curado. E aí Jesus usa essa história para dizer, olha, ele diz assim, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa, de um homem estrangeiro. E quando chegaram lá, o menino já havia sido, de fato, curado. Eu queria colocar aqui 2 lições que eu vejo através dessa história e mesmo da outra, né? Primeiro, Deus se agrada com a nossa fé. Deus gosta de que a gente manifeste a fé, né? Parece assim que diante do universo, essas atitudes de fé representam muito. E fazem bem, acalenta, né, o coração de Deus. Então, o exercício da fé é uma coisa que testemunha para o universo inteiro de quem é Deus. Em segundo lugar, eu queria destacar aqui o perigo da descrença. Como foi dito, sempre vai haver algum motivo para a gente não crer. A gente pode não crer. Só que qual é a consequência disso? Há um texto aqui de Ellen White. Ela diz assim, a descrença acalentada no coração tem poder sedutor. As sementes da dúvida que eles estiveram semeando produzirão sua colheita. Então, quando a gente semeia a dúvida, isso vai prosperar. E a descrença vai gerar, num processo, né? Vai gerar mais descrença e a gente vai se afastar de Deus. Ao mesmo tempo em que, quando a gente semeia a fé, acredita na evidência que tem, naquilo que Deus mostra, a gente prepara o caminho também para uma fé maior ainda. E há certas circunstâncias que a gente não compreende tudo. A fé tem evidência, mas a evidência vai até certo ponto. E acho que aí é que exatamente é a fé. Uhum. É ir além da evidência, né, e confiar inteiramente. Lição importante para a gente. Muito bom. Você confia apesar das evidências e até pela ausência das evidências, né? E o que eu achei interessante desses 2 relatos bíblicos é que tanto um como o outro, eles ouviram falar de Jesus. Eles não viram, eles haviam ouvido. Uma era estrangeira e esse aqui, né, do centurião, aqui fala. Ouviu falar a respeito de Jesus. Então, a fé vem pelo ouvir, sim, né? E não necessariamente pelo que se vê. Uhum. Eu acho que tem 2 conceitos importantes em cada uma dessas histórias para a gente destacar. No caso da mulher cananeia, a persistência no pedido. A fé também se revela pela persistência. Uhum. Né? Jesus, falando também em parábolas, né? Ele contou aquela história no Evangelho de Lucas da mulher pobre e o juiz iníquo, né? E o resumo da história é que o juiz iníquo julgou a causa daquela mulher por causa da insistência dela. Aí Jesus conclui essa parábola dizendo, quando o Filho do Homem vier, por acaso ele vai achar fé na terra, então associa a fé com a persistência. E essa mulher cananeia aqui de Tiro e Sidom mostra que ela é persistente mesmo contra as evidências. Veja, o próprio Cristo aparentemente faz um teste que recusa a aproximação dela, mas ela insiste com ele. E na história desse centurião aqui, um destaque que eu acho que é importante a gente pensar é que a fé ela é pautada na palavra de Deus. Uhum. Aquele homem sabia que ele estava lidando com a pessoa que não precisa fazer nada. Ele não estava lidando com um curandeiro, com um milagreiro, com um mágico que manipula as coisas, um alquimista. Ele estava lidando com o ser por meio do qual todas as coisas foram feitas, usando exclusivamente a palavra. Então, volta um ponto muito importante. A palavra de Deus ela é essencial para que a fé ela brote no coração. Esse homem sabia com quem ele estava lidando aqui, né? Aqui a gente vê que sentimento, quando é sentimento apenas não fé, eu acho que, né? Quando é fé, eu sei quem tenho crido. Então, não existe dúvida. Agora, o que eu vejo bonito é que a Bíblia, ela não apenas mostra algumas fragilidades de alguns personagens,
mas mostra a vantagem, o poder de outros como os heróis da fé, né? Mas mostra que nós podemos crescer. E aí vem o grão de mostarda, né? Olha, não importa onde você está, o que importa é que você pode ser a árvore mais frondosa. E você vê isso na vida cotidiana de pessoas que seriam improváveis na vida espiritual, mas que depositaram a sua fé de uma escala tão grandiosa que se tornam gigantes que deveriam estar nos heróis da fé do século XXI, não? Então, quando a gente olha para a gente, diz, puxa, às vezes eu oro lá na igreja, oro em casa, mas já crendo que a coisa não vai acontecer. Deus pode transformar a gente, né? Deus está nos chamando para repensar. E esta fé, a gente, quanto mais intimidade, relacionamento, tempo junto, esta fé é fortalecida. Exato. Aí voltamos à base do tema desse guia. Eu anotei aqui o que é fé e o que não é fé. Eu anotei 2 questões em cada uma. Eu fiquei pensando, né, o que não é fé? Fé não é sentimento. Quer dizer, muitas vezes a gente não vai sentir nada. Quando eu me ajoelho para orar, não vou ver, na maioria das vezes, assim, uma evidência clara ali. Não vai descer fogo, não vai... A gente tem que agir pela fé. Então não é sentimento, vai além disso. Até porque o coração é enganoso, né? Pois Se a é. gente ficar dependendo das emoções, do sentimento para crer em Deus, a gente pode crer em coisas erradas, né? Exatamente. Em segundo lugar, o que a fé não é? A fé não é algo concreto também. A fé é algo subjetivo. E a gente precisa não esperar tudo de maneira concreta ali, ver a água abrindo para eu acreditar. Agora, o que é a fé? A fé é uma resposta humana despertada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está trabalhando no coração de todo mundo. Alguns reagem positivamente. Essa resposta positiva, isso é fé. Em segundo lugar, o que é fé? É confiar em Deus incondicionalmente. Porque nas batalhas dessa vida a gente vai ter altos e baixos, vai ter dificuldades. E eu até em algum momento quero falar sobre isso, né? Por que Deus permite as dificuldades. Mas enfim, o que é a fé? É confiar em Deus incondicionalmente. Eu fico pensando assim, na questão da fé. A gente, dentro desse contexto de fé, a gente tem a necessidade de crer, né? Tem aqui na nossa mente crer na palavra, né? Naquele que já manifestou, que tem todo o poder no céu e na terra, que é o Deus do impossível. Eu preciso crer. Mas a fé, além de eu crer, ela me leva a uma ação, ela me leva a uma atitude. Então, isso se manifesta através da obediência, né? Aquilo que a palavra fala. E daí isso me faz com que eu caminhe um passo a mais no sentido da fé, que é a confiança. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, Abraão, Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Ele creu na palavra de Deus. E Deus disse assim, vai para um lugar que ainda vou te mostrar. E ele foi. E ele foi. Quer dizer, ele teve a crença, a obediência, e daí ele confiou, porque eu não sei o que vai acontecer, não sei para onde eu estou indo, mas vai acontecer, Deus está à frente. O Daniel, a gente já viu um pouco sobre ele, e foi no mesmo sentido, né? Ele estava ali diante da mesa do rei, e ele já tinha aprendido por meio do relacionamento, né? Assim como Abraão também naquele relacionamento com Deus, não toque nesses alimentos, porque não fazem bem para você. Então, ele creu, ele cria nessa palavra que ele havia aprendido. Então, agora ele obedece. Então, a fé está em ação. E daí, ele falou assim, o que vai acontecer? Eu não vou comer a comida do rei, eu vou comer essa outra comida aqui. Deus é que vai... Eu vou confiar no que Deus vai fazer. E a confiança dele ali foi incrível. E Deus sempre recompensa a fé das pessoas, né? Ali, passados os 10 dias, eles eram os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes. Então, eu vejo assim que quando a gente fala em fé, a gente está mexendo em algumas coisas na nossa vida, né? O nosso cognitivo, a nossa crença, isso passa pelo aquilo que a gente tem de entendimento e que crê, nossas convicções, que me leva a agir confiando, independente do que vai acontecer, por meio da minha obediência. Nesse ponto que você está colocando, que é muito interessante, eu também
conectando com o que você colocou, Júlio, a fé não é nem sentimentalismo, nem racionalismo. A fé é uma atitude integral do ser humano em resposta a um chamado divino. Então, Hebreus 11 é o capítulo da fé, é o compêndio da fé na Bíblia. E, como foi colocado já, os 3 primeiros versos apresentam a fé de maneira conceitual. A fé é isso e a fé é aquilo. Então, aqui, Hebreus 11, 1 a 3. A partir do verso 4, no entanto, ele apresenta a fé com exemplos. E se você olha os exemplos que estão na lista a partir do verso 4, você vai perceber que a fé ela é expressa por meio de atitudes. Então, por exemplo, o primeiro que aparece, pela fé, Abel ofereceu o sacrifício. Não diz que Abel sentiu uma coisa gostosa no coração quando Deus pediu para oferecer um sacrifício. Nem diz que Abel foi estudar todos os detalhes que envolvem o sacrifício, como é que é aquilo, como que não é. Ou seja, não é nem sentimentalismo, nem racionalismo. Sim. A fé é uma atitude, é uma oferta de um sacrifício. Pela fé, Noé construiu um barco. Veja, Noé não ficou pensando que coisa gostosa eu estou sentindo agora que Deus falou comigo. Ou então vou ficar calculando tudo o que envolve a construção do barco. Noé construiu o barco. Você falou de ação. Você falou, Abraão. Deus disse, Abraão, sai da sua terra. Então a fé foi Abraão sair. A mesma coisa é a gente. Se Deus aparecesse para nós hoje, imagina hipoteticamente, né? Falasse, Denise, lá no quintal da sua casa, eu enterrei lá R$1 milhão. Está enterrado lá no quintal. Então, qual seria a resposta de fé? O que não é fé? Você sentir uma coisa muito gostosa de que, tem um tesouro enterrado no meu quintal. Ou então, do outro lado, você ficar racionalizando quais são as hipóteses, as probabilidades de fato ter isso lá. Nenhuma coisa, nem outra é fé. Fé, sabe o que é? Você chamar o pastor Marlton e dizer, pega uma pá aí, cava um buraco aí. Cava o buraco porque está lá. Porque Deus disse que está lá. Então, na vida cristã é isso. Deus fala coisas a nosso respeito, coisas improváveis, coisas impossíveis do ponto de vista humano, irrazoáveis. Mas aqueles que creem não ficam apenas calculando ou ficam apenas sentindo. Racionalizando tudo. Eles vão para a ação. E essa é uma atitude integral. Envolve o seu sentimento, envolve sua razão, envolve sua atitude. E isso retroalimenta a sua convicção. Sim. Exatamente. É muito lindo isso. Nós vamos fazer um intervalo agora. Tenha fé, a gente volta, tá? Depois do intervalo. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia, em que nós estamos estudando sobre a fé. Que coisa linda é a fé no poder de Deus, na graça divina e no amor de Deus, não é? E nossa gratidão a você que é anjo da esperança, que ajuda a manter pela fé a Novo Tempo no ar, porque a Novo Tempo é um milagre de Deus, a Novo Tempo existe para proclamar o Evangelho, a Novo Tempo existe porque pessoas como você resolvem se unir a nós nessa missão e enviam recursos para cá para que a pregação do Evangelho possa avançar. Se você ainda não é anjo da esperança, está aí o convite para você participar. Aproveite agora, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e a nossa equipe vai acolher com muito carinho a sua mensagem e vai ajudar você também a se tornar um anjo da esperança. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui na lição de quarta e quinta-feira, né? E eu gosto de falar de vez em quando isso para benefício dos nossos professores de Escola Sabatina, pastor Marcos. Você acompanha ali no YouTube, fala que dia vocês estão. Então, gente, nós estamos na quarta-feira, tá bom? Exemplos de fé e voltamos a Hebreus 11. É contigo? Hebreus 11. Vamos entrar um pouquinho de novo nesses personagens aqui, porque tem 16 nomes aqui em Hebreus 11. Além dos nomes específicos, fala aqui nos pais de Moisés, no povo de Israel e nos profetas. Isto é uma gama. E eu queria fazer algumas perguntas aqui ao texto. Primeiro, por que esses nomes? O que eles têm em comum, né? Em primeiro lugar, esses homens aqui eles foram orientados por promessas. Eles não estavam vivendo por circunstâncias. E se a gente olhar bem aqui, eles não viram o cumprimento de muitas das promessas. Eles enfrentaram perdas, sofrimentos, sacrifícios tremendos, alguns desses estão aqui, não foi gente de vida mansa aqui. E eles agiram assim
apesar das evidências. Às vezes, mesmo sem algumas evidências. O ponto comum aqui é que não eram pessoas perfeitas. E aí, um outro aspecto. Por que Paulo colocou toda essa dimensão de pessoas? E a gente percebe que pessoas viveram em épocas bem distintas uma da outra, né? A gente vê aqui também, por exemplo, antes do dilúvio tem Noé. Depois, na peregrinação, tem Abraão. Na época da escravidão, tem Moisés. Para mostrar fé na guerra, tem Davi. Para mostrar fé em perseguição extrema, tem os profetas. E estamos dizendo assim, olha, não existiu momento na face da terra e nem circunstância em que não houvesse alguém sustentando a bandeira da fé. Em outras palavras, você não vai ter desculpa para não ter fé. Um outro aspecto que me marca ao colocar esses heróis da fé é porque alguns desses aqui, nós, humanos, aqui do século XX, XXI, nós olhamos para eles com um adjetivo negativo por um pecado que eles tiveram, né? Porque aqui tem um Abraão que mentiu, tem um Moisés que teve medo, aqui tem uma Raabe que tinha um passado complicado, aqui tem um Sansão que foi impulsivo, aqui tem um Davi que caiu gravemente. E aí Paulo vem e coloca toda essa turma junto e diz assim, os heróis da fé, né? Eu acho que é uma outra verdade para mim no presente, dizendo assim, olha, você pode não ser o ancião número 1 da igreja, você pode não ser aquele que tem todas as respostas às orações, você pode não ser aquele que se sente o mais cristão da igreja, mas assim como alguns desses, você pode entrar na galeria dos heróis da fé. Eu acho que é um chamado, não importa a circunstância, não importa o tempo, não importa o problema e nem eventuais quedas. Deus está nos chamando para sermos heróis da fé do século XXI. Eles perseveraram, né? E um detalhe que chama atenção é que eles exerceram a fé não vivendo de maneira isolada, isentos de qualquer problema ou dificuldade. Foi no turbilhão dos problemas e dificuldades que eles mostraram as escolhas, né? A escolha por inseridos no dia a dia. Inseridos no dia a dia. Comunidade. Aí eu me lembro daquele texto de Paulo em Romanos 5, versos 3 e 4, que ele fala das tribulações. Qual é o papel delas nesse processo de amadurecer a gente na fé? Paulo diz assim, a tribulação ou os problemas, as dificuldades, produzem perseverança. A pessoa persevera diante das lutas, das dificuldades, né? Ela ora mais, ela busca a Bíblia, ela clama, ela persevera. E a perseverança vai gerar experiência. Aí a pessoa amadurece, ela confia. Quando vem outro problema, ela já sabe do problema anterior, como Deus resolveu, ela tem evidências da direção de Deus, então ela tem experiência. E a experiência produz esperança, diz Paulo. Essa esperança, ele diz, não confunde. Quando a pessoa tem esperança, ela vai em frente a despeito das dificuldades, né? Então, a tribulação traz a esperança, a experiência leva à esperança. Então, a fé é um processo em que a gente constrói no relacionamento com Deus, nos embates dessa vida, é uma caminhada, né? E é por isso que há aquele texto, né? Se nós tivéssemos que escolher o caminho pelo qual nós passamos para chegar ao céu, nós iríamos escolher o mesmo caminho pelo qual Deus nos conduziu, porque foi o melhor para que a gente pudesse chegar lá. A fé não é ausência de tribulações e dificuldades. A fé é a confiança em Deus a despeito dessas questões. Muito bom. E a fé também não é perfeita, né? Não é perfeito. Há uma convivência, enquanto estamos aqui, uma convivência com a dúvida, né? Exato, a gente viu isso na história daquele pai que trouxe o filho para o Senhor curar, né? Tanto que ele chega e fala, Senhor, o Senhor fala assim, você crê? Eu sei que o Senhor pode tudo. Aí o Senhor fala, tudo é possível ao que crê. Então, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Há aqui uma confissão de que houve uma dúvida. E quantos de nós temos dúvidas? Porém, a fé é que vai decidir a nossa decisão diante desse conflito que existe dentro da gente, né? Da existência dessa dúvida. A fé vai nos ajudar a tomar essa decisão. Então, a gente tem outros exemplos. Por exemplo, o Pedro, ele teve fé para sair do barco, mas ele tem um momento que ele duvidou. Muito bom. Né? Aí ele, Senhor, me socorre. Daí ele pega na mão de Deus, quer dizer, é como se estivesse de novo ali acessando a fé agora, né? Porque Deus pode me tirar daqui. E assim
nós tivemos outros personagens que mostraram seus momentos de dúvida. O próprio Elias, quando nós vimos agora recentemente, embora haja fatores assim que contribuíram para isso, no entanto, a dúvida pode me levar à falta da fé, mas é a fé que vai me ajudar a sair da dúvida. É muito legal esse exemplo que você deu de Pedro, porque mostra que a fé ela tem que estar numa sintonia bastante fina. Porque você disse, né? Pedro teve fé para sair do barco. Ele viu Cristo ali, então ele, dá para sair. E saiu, fé. Andou sobre as águas como Cristo. Mas aí a fé virou presunção, rápido, fácil aqui, mudou a estação assim, 1 milímetro, já virou presunção e aí ele começou a afundar. E aí volta a estação de novo da fé quando ele ergue os braços e pede para Cristo salvá-lo, né? Olha o caso de Elias, né? Elias teve fé para enfrentar lá centenas de profetas e lutar e ser vitorioso. Mas, de repente, ele se fraqueja com a ameaça de uma mulher. Então, é tênue, né, essa separação. Não é de hoje que os homens têm medo das mulheres, né? Mas não aqui, né, pastor Mário? Aqui a gente não vai falar sobre esse assunto. Jamais. Muito bem. Agora, interessante esse assunto aqui, né, de Apocalipse, capítulo 14, o verso 12, quando fala da fé aí, na qual a gente se apega. Vamos lá, vamos ler o texto? Apocalipse 14, o verso 12. Posso ler aqui? Pode ler. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse texto, ele traz aí uma coisa intrigante, porque a gente não tem a preposição nele. Quando foi escrito ali no grego, ele não tem a preposição. A gente tem o pistis, que é fé, e Jesus, né? Aí a gente pode traduzir pelo contexto, a gente pode traduzir a fé de Jesus ou a fé em Jesus. Porque aí diz que os santos são aqueles que... Guardam. Lê de novo, por favor. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus. São obedientes à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E tem a fé. Em tem a fé. Agora, que fé é essa? Aí é a questão, né? Que fé é essa? É a fé de Jesus ou a fé em Jesus? Os pioneiros da Igreja Adventista, eles se apegaram à expressão fé de Jesus. Fé de Jesus. Por quê? Porque significa assim que eu creio que Jesus é que tem a fé suficiente para me salvar. É o que ele fez, o mérito dele. Dele. Porém, se a gente pensar bem, o contexto aí mostra que nós podemos usar tanto a fé de Jesus quanto a fé em Jesus. Quem é o santo? É aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Jesus é o Salvador. Mas também é aquele que pode ter a fé de Jesus. Ele crê que Jesus Cristo é o Salvador, que a justiça é dele, né? E é o mesmo tipo de fé que Jesus teve. Quer dizer, as duas traduções são válidas. Ele é o exemplo de fé. Uma coisa que também, um terceiro significado também que possível nessa expressão, com a preposição de, seria a fé que se origina em Jesus. A fé from, do inglês, que vem de Jesus, ok? Então, assim, isso para mim combina muito bem com o que é o conceito de fé na Bíblia. A fé não vem de vós, ela vem de Deus. Deus enviou a sua graça. Então, a gente só vai exercer se a gente acessar essa graça, contemplando ela e se apropriando dela, né? Legal. São sentidos possíveis, né? Bom, o que temos mais aí, amigos? O fato é que Apocalipse apresenta a necessidade de fé no tempo do fim, não é? Aqueles santos, eles serão pessoas que exercerão fé. A própria expressão guardar os mandamentos de Deus também inclui aí a fé, né? Sim. Exatamente. Porque você só pode ser obediente aos mandamentos de Deus se você crê nesses mandamentos que são a revelação de Deus. Queria fazer menção aqui num texto que está na lição de sexta-feira. Olha que coisa extraordinária é esse texto. O que diz aqui nesse texto? Diz assim que coisa alguma é aparentemente mais desamparada, mais frágil, mas ao mesmo tempo mais invencível do que uma alma, do que uma pessoa que sente não ser nada, mas que confia inteiramente nos méritos de Cristo como Salvador.
É alguém que está ali frágil de joelhos. Essa pessoa é frágil, muito frágil, mas ao mesmo tempo é invencível. Outra coisa, pela oração e pelo estudo da palavra, pela fé. Então veja que há 3 elementos aqui: oração, estudo da palavra e exercício da fé. A mais fraca das criaturas pode viver em contato com o Cristo vivo e Ele a segurará com mão que nunca se soltará. Maravilha, Deus seja louvado. Isso é Então, uma pessoa, por mais simples que seja, se ela vive uma vida de oração, se ela lê a Bíblia, entrega-se ao que está escrito na Bíblia e exerce confiança, essa pessoa é um gigante diante de Deus. Amém. Você pode ser um gigante diante de Deus, crendo no poder dele. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por favor, abra seus ouvidos, abra o seu coração para aquilo que Deus está proferindo hoje. Ele está dizendo que Ele ama você, que você vai vencer, que você vai resistir à tentação, que você será semelhante a Cristo. Creia nisso e esse milagre extraordinário, impossível aos olhos humanos, vai acontecer na sua vida. A fé está na Bíblia e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e continue na Novo Tempo pela fé, agora com a mensagem Por Elas. Deus abençoe você.